Era uma noite de sábado, e a cidade estava envolta em um silêncio incomum. As ruas desertas refletiam as luzes dos postes, criando uma atmosfera misteriosa. Joaquim Valerá, um jovem de 28 anos, sentia a adrenalina correr pelas veias enquanto acelerava sua motocicleta pela estrada. Ele sempre gostou da sensação de liberdade que o vento batendo em seu rosto lhe proporcionava, como se naquele momento nada mais importasse. Mas o que Joaquim não sabia é que aquela noite mudaria sua vida para sempre e, ou melhor, mudaria o curso de sua existência de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Joaquim era um homem comum. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina na periferia da cidade, um lugar que ele considerava seu refúgio. Desde muito jovem, ele demonstrou habilidades mecânicas excepcionais, sempre curioso sobre como as coisas funcionavam e buscando consertar tudo ao seu redor. Embora sua vida fosse simples, Joaquim era feliz com o que tinha. Não era um homem religioso, nem questionava muito sobre o sentido da vida, vivia o presente e deixava o futuro para depois. Naquela noite, porém, o destino tinha outros planos para ele. Ao sair de uma festa com alguns amigos, Joaquim decidiu pegar um atalho por uma estrada pouco movimentada. Ele estava cansado, mas confiava em seus reflexos e no poder da sua motocicleta. O som do motor rugindo era música para seus ouvidos, mas em um instante tudo mudou. Um carro cruzou seu caminho de forma inesperada, e em uma fração de segundo, Joaquim se viu incapaz de evitar a colisão. O impacto foi devastador. Ele sentiu seu corpo ser lançado no ar, e em um piscar de olhos, tudo ficou escuro. Quando Joaquim abriu os olhos, ele não estava mais na estrada. Um aviso rápido. Ao adquirir o manual bíblico, você recebe também a melhor bíblia eletrônica para celular, com diversas traduções e comentários completos, além de 6 e-books surpresa em PDF e suporte direto com o professor para tirar todas as suas dúvidas. Quer saber mais? O link está na descrição e no comentário fixado. Agora, vamos continuar com a nossa história. Não havia dor, nem confusão. O que o cercava era um vazio completo, uma escuridão infinita que, curiosamente, não lhe causava medo. Ele sabia que algo estava diferente, mas não conseguia entender o que. A sensação era de que ele flutuava em um lugar sem tempo e sem espaço, um limbo onde passado e futuro se entrelaçavam de maneira indescritível. De repente, uma luz suave começou a surgir ao longe. Ela era quente, acolhedora, e Joaquim sentiu uma atração irresistível por ela. Quanto mais se aproximava, mais a luz se expandia, até envolvê-lo completamente. Em meio àquele brilho intenso, ele começou a ver formas, silhuetas que se materializavam diante de seus olhos. E então, como em um despertar, ele se viu em um lugar completamente diferente. Joaquim estava em um vasto campo verdejante, com colinas onduladas que se estendiam até onde a vista alcançava. O céu era de um azul profundo, sem nuvens, e o ar era puro, com uma fragrância suave de flores que ele não conseguia identificar. Tudo ao seu redor parecia vibrar com uma energia tranquila, e Joaquim sentiu uma paz que jamais havia experimentado. Mas o que mais o surpreendeu foi a presença de uma figura que se aproximava lentamente. Era um homem de aparência serena, vestindo uma túnica branca que reluzia à luz do sol. Seus olhos transmitiam sabedoria e compaixão, e seu sorriso era reconfortante. Joaquim, sem saber por quê, sentiu lágrimas brotarem de seus olhos. Ele sabia, no fundo de seu ser, quem estava diante dele, embora nunca tivesse acreditado em tais coisas antes. Você está em casa, Joaquim, disse a figura com uma voz suave e acolhedora. Mas ainda não é sua hora. Joaquim tentou falar, mas sua voz parecia presa na garganta. Ele não sabia o que dizer, nem como processar o que estava acontecendo. A figura, percebendo sua confusão, colocou uma mão no ombro de Joaquim, transmitindo-lhe uma sensação de calma. Você tem muitas perguntas, e é natural que as tenha, continuou. Mas antes de respondê-las, preciso que você veja algo. Com um gesto, o homem apontou para o horizonte, e então, como por magia, o cenário ao redor de Joaquim começou a mudar. As colinas se dissolveram em uma névoa dourada, e ele se viu em uma sala grande, circular, com paredes feitas de luz pulsante. No centro da sala havia uma espécie de tela, onde imagens começavam a se formar. Joaquim viu cenas de sua própria vida. Ele se viu como um bebê, sendo segurado por sua mãe, e depois, como uma criança correndo pelos campos, e, em seguida, como um jovem aprendendo a consertar motores com seu pai. Cada momento estava impregnado de emoções que ele quase havia esquecido, mas que agora voltavam à tona com força total. Esses são os momentos que moldaram você, Joaquim, explicou a figura. Mas há muito mais além disso. A tela então mostrou imagens que Joaquim não reconhecia. Eram cenas de guerras, desastres naturais e sofrimento humano. Ele viu pessoas lutando pela sobrevivência,
crianças famintas e famílias separadas pela violência. O que mais o chocou foi que ele podia sentir a dor e o desespero dessas pessoas, como se ele próprio estivesse vivendo aquelas experiências. Por que estou vendo isso? Joaquim finalmente conseguiu perguntar, sua voz embargada pela emoção. Porque o mundo que você conhecia é apenas uma pequena parte de uma realidade muito maior, respondeu o homem. A humanidade vive em uma grande ilusão, acreditando que o que vê é tudo o que existe, mas a verdade é muito mais profunda e complexa. Joaquim sentiu uma vertigem, como se estivesse prestes a ser engolido pela enormidade do que acabará de ouvir. Ele sempre viveu sua vida de maneira simples, sem se preocupar com questões filosóficas ou espirituais. Agora, de repente, ele se via confrontado com uma realidade que desafiava tudo o que ele pensava saber. Você morreu, Joaquim, disse o homem, com uma serenidade que contrastava com o impacto de suas palavras. Mas a morte não é o fim. Ela é apenas uma passagem, uma transição para um estado de existência diferente. E nesta nova existência, você está sendo convidado a compreender a verdadeira natureza da vida. Joaquim ficou em silêncio, tentando absorver o que lhe estava sendo revelado. Ele sabia que não podia voltar atrás, que sua vida na Terra havia terminado. Mas o que ele deveria fazer agora? Qual era o propósito de estar ali, naquele lugar que parecia tão distante de tudo o que ele conhecia? Você não está aqui por acaso, continuou a figura. Sua vida na Terra foi apenas uma preparação para o que está por vir. Você foi escolhido para receber um conhecimento que poucos têm a oportunidade de alcançar. Mas com esse conhecimento vem uma grande responsabilidade. Joaquim sentiu o peso das palavras do homem. Ele nunca havia se considerado uma pessoa especial, era apenas um mecânico, vivendo sua vida de maneira tranquila. No entanto, ali estava ele, em um lugar que parecia ser o próprio limiar entre o mundo dos vivos e o além, sendo informado de que sua existência tinha um propósito maior. Mas o que eu devo fazer? Perguntou Joaquim, a ansiedade começando a tomar conta de seus pensamentos. Eu não entendo o que está acontecendo. Como posso ser responsável por algo tão grande? O homem sorriu, como se já esperasse essa reação. Você não está sozinho, Joaquim. Nunca esteve, e não será deixado para lidar com isso sozinho. Há forças maiores trabalhando em seu favor, e elas irão guiá-lo no que for necessário. As palavras do homem foram reconfortantes, mas ainda assim, Joaquim sentia-se perdido. Ele olhou ao redor, buscando alguma resposta na sala de luz pulsante, mas tudo parecia incerto, nebuloso. Eu sei que é difícil de compreender, disse a figura, percebendo a hesitação de Joaquim. Mas confie no processo. Você verá que tudo faz sentido no final. Agora, vou mostrar-lhe algo que vai ajudá-lo a entender melhor sua jornada.